Pai do Senhor, irmão Eliab Pereira, seminarista da STADEB na extensão Carpina. Pai do Senhor, os adolescentes aí da União de Adolescentes Asas da Alva. É uma honra enorme poder conversar com vocês um pouco sobre a questão do tema Criação e Evolução. Quem fala aqui é o professor Walson Salles, presbítero da Assembleia de Recife, e professor de seminário da STADEB, a nossa amada STADEB, tá bom? Gente, o tema Criação e Evolução é um tema bastante recorrente, porque quando a gente fala de criação e evolução, a gente fala do tema basilar da própria questão da existência humana, tá bom? Então, se a evolução for verdadeira, o que é o ser humano, por exemplo? Se a criação é verdadeira, o que é o ser humano, por exemplo? As implicações são múltiplas, diversas, amplas, tá bom? Então é importante ter a noção dessa questão. O cristianismo bíblico, ele responde melhor aos 11 questionamentos da existência humana. A gente deve ter consciência sobre essas questões, tá? Toda visão de mundo, materialismo, naturalismo, evolucionismo, humanismo, as filosofias, as visões de mundo que se contrastam com a visão do mundo cristã, por exemplo, o deísmo, o panenteísmo, o panteísmo, tá? Todas as visões de mundo que se contrastam com a visão cristã devem responder esses 11 questionamentos, tá? E a questão da criação e evolução está envolvida também, tá? Quais são esses questionamentos? A questão de Deus. Toda visão do mundo tem que responder quem é Deus, tá? Ele existe ou ele não existe? Se ele existe, ele é um ser criado ou ele é um ser eterno? Se ele existe, ele é um ser impessoal ou ele é um ser pessoal? Se ele existe, ele é todo poderoso ou ele é limitado, tá? São questões que toda visão do mundo tem que responder, e a visão do mundo cristã responde melhor a esse primeiro questionamento. O segundo questionamento é a questão da metafísica, tá? Metafísica ou realidade última. Se você voltar no tempo, que está lá, tá? E o que é que está lá? Se você voltar no tempo, qual é quem está como ponto inicial ou o que, tá? Se a evolução for verdadeira, está lá o nada, tá? O universo passou a existir do nada, por nada e para nada. Ninguém criou o universo, não existe uma mente, um planejamento por trás do universo. É tudo aleatório, tá? Isso é impossível de defender. Ou a visão do mundo cristã que diz que quem está lá é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, eterno, tá? E pessoal. Então, a questão da metafísica, toda visão do mundo tem que responder a questão da metafísica. A questão da ética, tá? A ética. Por que as coisas são erradas? Não apenas que as coisas são erradas, mas por que as coisas são erradas. Por exemplo, por que é errado torturar uma criança por diversão? Tá? Por que é errado? Se a teoria da evolução for verdadeira, ao fim e ao cabo, não é errado torturar uma criança por diversão, seria apenas uma convenção social. Por que é errado matar 6 milhões de judeus no Holocausto? Se a teoria da evolução for verdadeira e Deus não existe, como disse Fyodor Dostoiévski no livro Os Irmãos Karamazov, se Deus não existe, então tudo é permitido, tá? Então a questão da ética, por que o ser humano tem um valor intrínseco, tá bom? Então, por que as coisas são erradas? É importante também a questão da epistemologia, ou a teoria do conhecimento. Como é que eu sei que o que eu sei é verdadeiro? Como é que eu sei que o que eu conheço é verdadeiro? Tá? Essa questão é muito importante porque ela entra em um âmbito muito profundo acerca da própria consciência humana, tá? Da própria consciência do eu. Como é que eu sei, por exemplo, que existem outras mentes além da minha? Tá? Como é que eu sei que o mundo não foi criado apenas 5 minutos, após eu ser mais velho? Tá bom? São questões importantes que devemos saber responder. Então a gente vê que a nossa crença é chamada de crença básica. Se eu sei que existe, que a minha mente é independente das outras mentes e que existem outras mentes além da minha, se eu sei isso e essa crença é básica para a produção da própria ciência e para dar sentido à natureza da realidade, então não é problema nenhum crer na existência de Deus, tá?
Então, esse axioma, essa crença básica de que eu existo e que eu sou entidade mental e que existem outras mentes além da minha, eu não posso provar isso cientificamente pelo método científico, né, que são 5: observação, experimentação, formulação de hipóteses, previsibilidade e controle. Eu não tenho como provar pelo método científico. Então, essa crença básica é a crença que fundamenta e possibilita todas as demais crenças, inclusive a, a crença dos métodos na ciência, tá bom? Então, temos aí a questão da teoria do conhecimento, né? E a questão da antropologia, o que é o homem, tá? O homem é apenas um aglomerado de células, tá? O homem é apenas um aglomerado de células com descargas elétricas, sem uma alma, sem um espírito, tá? E, portanto, essa nossa consciência é ilusória, tudo isso é uma ilusão. Nós estamos vivendo a dança do nosso DNA, ou o homem é um ser com valor intrínseco, tá? O homem tem valor intrínseco. Se a teoria da evolução for verdadeira, uma espécie não pode ser superior que a outra, tá? Se a teoria da evolução for verdadeira, o ser humano não teria valor maior do que um camundongo ou uma barata, tá? Porque todos os seres vivos na teoria da evolução têm o mesmo valor, tá? É o que chama de especismo. Então, o que é o homem? O homem é apenas um aglomerado de célula ou o homem é um ser com valor intrínseco, tá? Nós sabemos que o homem é uma nós sabemos que o homem é um, é um, é um milagre da natureza, né? É uma aberração da natureza. Por quê? Porque o ser humano tem consciência, o ser humano tem atributos que Deus tem. Por isso que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se nós temos a imagem e semelhança de Deus, então nós temos importância diante de Deus. Por isso nós temos atributos que Deus tem, que são intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. É isso que diferencia o ser humano de todas as demais criaturas, tá bom? É importante essa questão. E a questão da história, desses 6 primeiros. A questão da história. A história é cíclica, como a filosofia tenta defender, algumas escolas filosóficas, e como as religiões orientais tentam defender, budismo, hinduísmo, nova era, o próprio espiritismo kardecista, que o próprio universo morre e renasce, morre e reencarna, ou a história é linear, tá? Formada de um início absoluto, tá? O seu desenvolvimento histórico e o clímax, que é a escatologia, tá? Então, o criacionismo diz de forma clara que o universo foi criado por um ser pessoal. O universo foi criado, tá? Os 4 elementos do nosso universo, que formam toda a nossa realidade, tempo, espaço, matéria e energia, surgiram no tempo finito no passado. O próprio tempo surgiu nesse evento, no evento da criação. Tempo, espaço, matéria e energia. Isso está contido no primeiro versículo da Bíblia, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra, criou ali do nada, significa que Deus criou, Deus não usou uma matéria-prima. A própria matéria-prima surgiu. A própria primeira matéria-prima surgiu. Então, no princípio, tempo, criou Deus os céus, espaço e a terra, matéria, tá? Então, os 4 elementos essenciais da nossa existência surgiram nesse evento. Então, não faz sentido dizer que o tempo é eterno no passado. Não existe, tá? Não existe isso, dizer que o tempo é eterno no passado, tá bom? As 4 maiores leis da ciência dão ênfase e apoiam o criacionismo. Quais são essas 4 maiores leis da ciência? Quais são elas? A primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia no nosso universo é uma só, a quantidade de energia no nosso universo é uma só. A energia pode mudar de forma, por exemplo, a matéria, e a energia utilizável no nosso universo está morrendo, está se acabando, tá? Significa o quê? Que Deus criou um mundo perfeito, veio o pecado e desarranjou o sistema. O mundo agora está morrendo, tá? A, a segunda lei da termodinâmica, que diz que a energia no nosso universo está se esgotando e o nosso universo está morrendo. A lei de causa e efeito, que diz que o efeito não pode ser maior do que a causa, tá? Ou seja, se o universo é fruto do acaso e não existe uma mente inteligente por trás ou um Deus criador,
Então o universo criou a si mesmo, tá? O universo criou a si mesmo. O universo é eterno. Dizer que o universo é eterno, a ciência já provou isso, que o universo não é eterno. O universo foi criado. A própria lei, a segunda lei da termodinâmica, diz que o universo está morrendo. Se o universo está morrendo, então existe um ponto de partida, tá bom? É uma questão importante. A lei de causa e efeito é a lei que diz que um efeito não pode ser maior do que a causa. Se a teoria da evolução é verdadeira, então o efeito é maior do que a causa, o que é impossível. O que significa dizer que o efeito é maior do que a causa? Significa especificamente dizer que o universo criou a si mesmo e o nada não pode produzir alguma coisa, tá? O nada não, do nada nada vem. A maior máxima da filosofia, ex nihilo nihil fit, do nada nada vem, tá? Então, qual a implicação disso? É que o universo foi trazido de existência por um ser todo-poderoso, tá? Se os quatro elementos do nosso universo, tempo, matéria, espaço e energia, surgiram nesse primeiro evento de criação, significa que quem trouxe o universo à existência tem que ser eterno. Por quê? Criou o tempo. Quem trouxe o universo à existência tem que ser espírito, porque criou a matéria. Quem trouxe o universo à existência tem que ser todo-poderoso, porque o universo foi trazido à existência do nada. Quem trouxe o universo à existência tem que ser pessoal, porque criou seres à sua imagem e semelhança. Quem trouxe o universo à existência tem que ser livre, porque decidiu criar. O universo é um elemento contingente. O universo não é necessário, não tem causa própria, não existe por si mesmo. Só Deus existe por si mesmo e tem causa própria, tá? Então, as quatro maiores leis assim, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, a lei de causa e efeito, e a lei da biogênese, que diz que vida só provém de vida. A teoria da evolução traz a ideia de que o universo, de que a vida no nosso universo surgiu aleatoriamente, tá? E isso é impossível por causa da lei da biogênese, que diz que vida só provém de vida. Esses são os 6 primeiros pontos que toda visão do mundo tem que responder, tá bom? Os cinco, os cinco demais, que são a origem de onde viemos, tá? Origem de onde viemos, nós devemos pensar como seres humanos quem nós somos e de onde viemos, tá? Identidade, quem somos, tá? Nós somos o quê? Seres sem valor, que se assemelham a um camundongo, a um repolho, ou nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos valor. Se você olhar a declaração da ONU dos direitos humanos, se você olhar a declaração de independência dos Estados Unidos, e se você olhar a declaração francesa dos direitos humanos, essas 3 declarações são as mais importantes da história da humanidade. Elas dizem que o homem tem valor intrínseco porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é uma contribuição e influência da cultura judaico-cristã. Tá? Então, origem de onde viemos, identidade de quem somos, propósito, por que estamos aqui. Tá? Se a teoria da evolução for verdadeira, não existe um propósito para a vida. Você está aqui e quando acabar, não existe nada. Tá? Não existe vida após a morte, não existe céu, não existe inferno, não existe nada. Tá? Então, propósito, por que estamos aqui? Abra sua Bíblia aí, eu não vou recitar para você aqui, mas abra sua Bíblia aí e leia João 17, versículo 3, você vai ver o propósito do ser humano, tá? Propósito, por que estamos aqui? Moralidade, como devemos viver? Existe uma maneira certa e errada de viver? Se a teoria da evolução for verdadeira, não existe uma maneira certa e errada de viver. Tudo é permitido, tá? Tudo é permitido. Mas existe uma maneira certa e errada de viver. Tanto na consciência humana, tá? Romanos 2:15, tanto na consciência humana, quanto na palavra de Deus, tá? Nós temos que fazer a coisa certa, viver como Deus planejou para nós, tá? Moralidade como devemos viver e destino para onde vamos. Dizem que a maior aventura da vida é a morte, né? O homem quando se depara com a morte, ele estremece nas bases, tá bom? Então é importante ter isso em mente, tá? E ver que o criacionismo bíblico é a melhor resposta para os dados que nós temos da nossa realidade. O problema é que os inimigos da fé dizem que a criação, tá? O criacionismo é uma interpretação religiosa, tá? Mas
você não pode excluir uma possibilidade válida que não deixe espaço para uma possibilidade que é a possibilidade que nega ela, tá? Que não deixa espaço para outra possibilidade estar correta, tá bom? Então, o criacionismo é a melhor explicação dos dados, tá? Principalmente é a melhor explicação para esses 11 pontos que eu acabei de dar para vocês, que vocês podem interagir aí, conversar na aula da escola dominical e ganhar um grande um grande crescimento aí na graça, tá? No conhecimento, tá bom? E saber responder a esses questionamentos aí, tá bom? Então, segue aí uma ferramenta para vocês. Espero que vocês se dê bem nessa aula aí, tá? E como o universo é contingente, a única explicação para ele é que existe um Deus que criou os céus e a terra, e a Bíblia confirma isso, tá? Então, o que sobra? Se você se depara com um ateu evolucionista, o que sobra para ele? Ele vai ter que dizer que o universo é eterno, não teve uma criação, a ciência já provou que isso é falso. Por incrível que pareça, a teoria do Big Bang prova que o universo teve um início absoluto, tá? Então, é uma pedra no sapato para eles. O que sobra para ele é dizer que o universo é eterno, e isso a ciência já provou que não é, tá? A segunda lei da termodinâmica, a lei de que a energia utilizada no nosso universo está se esgotando, é uma prova que o universo teve um início absoluto, tá? Então ele vai ter que dizer ou que o universo é eterno, isso aí a ciência já excluiu, ou ele vai ter que dizer que o universo foi criado do nada, por nada e para nada, tá? Aí a gente sabe que do nada nada vem, e alguém não pode criar sua própria existência, então o universo não pode criar sua própria existência. Qual a única alternativa? A única alternativa é Deus é a melhor explicação, tá? Somando-se a estrutura do universo, as leis da ciência, tá? Somando-se com a revelação bíblica que diz de forma inequívoca que Deus criou o universo, o criacionismo bíblico, Deus do criacionismo bíblico é a melhor explicação, tá bom, gente? Então, Deus abençoe vocês aí. Espero que vocês possam aí comprar o livro da Beré, Ateísmo, né? Respostas às objeções à veracidade do cristianismo. Eu escrevi depois mais 3 livros, estou trabalhando no meu quarto livro agora. Escrevi o livro A Existência de Deus e os Ateus, uma apologética com diálogo, pela FASA, que é a editora da Universidade Católica. Depois escrevi A Visão do Mundo Ateísta, também pela FASA. E escrevi a Apologética para Hoje, tá? Recente aí, tá no site da Amazon. Você pode entrar lá na Amazon, digitar lá o Walson Salles, W-A-L-S-O-N, Walson Salles, e ver lá o livro lá, Kindle e-book, na versão Kindle. E você pode lá pegar também muitas ferramentas para crescer na graça e no conhecimento, tá bom, gente? Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e um grande abraço aí para meu amigo Eliabe.